Olá, eu sou a Érica Munhoz e você está na Escola Pequenas Empresas, a EPE. Meu propósito aqui é ajudar donos de pequenas empresas a viverem exclusivamente do lucro dos seus negócios. E para tanto, eu estou compartilhando uma série de videoaulas com conteúdo que contribua para o crescimento da sua empresa. Mas é claro que eu entendo e concordo perfeitamente que antes de crescer, é preciso sobreviver, ter capital de giro para manter a operação do negócio. E é por isso que hoje, em nossa segunda aula da série, nós vamos tratar sobre os 8 pontos essenciais para que você possa manter aí na sua empresa uma gestão financeira eficiente e assim, bem estruturada economicamente, sobre bases sólidas, você conseguir, então, manter o foco no crescimento. E aí, o primeiro ponto que eu quero abordar e que eu acho, assim, que é essencial, para essa eficiência financeira, é que você tenha educação financeira. O que eu estou dizendo aqui? Que para você gerenciar a sua empresa, você vai precisar conhecer, sim, alguns termos e conceitos financeiros básicos. Mas entenda, eu não estou dizendo que você precisa ser um especialista ou uma especialista aí na área. Até porque você pode, sim, delegar algumas funções burocráticas e operacionais aí para um colaborador ou até mesmo terceirizar. Mas entenda, o controle, financeiro e também as análises financeiras são, sim, de sua responsabilidade, ou seja, de responsabilidade do dono. Então é o seguinte, se você faz parte, da estatística de brasileiros que tem total descontrole sobre o dinheiro, que gasta muito mais do que recebe, que desconhece de investimentos e que vive aí num total descontrole das suas finanças pessoais, você vai precisar sim investir horas de estudos para reverter essa situação. Porque sim, a prosperidade do seu negócio depende de um rigoroso controle financeiro. E isso começa com o controle das suas finanças pessoais. Então, goste ou não goste dessa área, desse assunto, tem ou não tem habilidade, você vai precisar, sim, começar a ter domínio. E eu digo domínio. Então, estude, leia livros, faça cursos nessa área e, principalmente, mude a sua mentalidade. Você não vai conseguir ser bem-sucedido em seu negócio se você permanecer aí em meio a esse caos financeiro. Não tem como, eu te digo, infelizmente não tem como. Mas pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, porque assim, não é assim esse bicho de 7 cabeças, não, Você consegue sim Você consegue sim ter esse controle, ter essa educação financeira, e consegue sim começar aí no controle das suas finanças pessoais para ser o reflexo no controle financeiro da sua empresa. E para isso, nós acabamos caindo no segundo ponto, que é o seguinte: você vai precisar entender o princípio da entidade. Esse é um princípio contábil básico que diz que o patrimônio de uma empresa deve ser separado do patrimônio pessoal dos sócios ou do dono. O que eu estou querendo dizer com isso aqui na prática? Que você, não vai poder misturar, as suas contas pessoais com as contas da sua empresa. Porque toda vez que você mistura isso, você está perdendo a previsibilidade, do financeiro aí da sua empresa. Este é o primeiro passo para um descontrole aí total. Então, assim, isso é uma regra muito básica da gestão financeira de qualquer negócio, mas ainda a gente vê muitos empreendedores fazendo isso, ou seja, misturando as contas pessoais com as contas da empresa. E vamos ser práticos aqui. Vamos pensar, como
prática, efetivamente, você pode fazer para você não misturar isso? Então, entenda de uma vez por todas. Você abriu uma empresa, ou seja, você registrou o CNPJ, você pega esse CNPJ e você abre, a primeira coisa, a básica de todos, abre uma conta corrente em nome da pessoa jurídica, em nome do PJ. Você tem que ter uma conta corrente pessoa física e uma conta corrente pessoa jurídica. Esse é o básico do básico. E olha, hoje em dia nós temos várias contas digitais aí que a gente consegue abrir sem custo, sem burocracia, de uma forma bem rápida. Então, isso não é desculpa e não tem mistério. E isso te leva, né, assim, na prática, ok, Érica, beleza, não, separei, mas e aí? Depois disso, a gente vai para o segundo ponto, que seria o terceiro ponto aqui, né? Que é, defina o seu prolabore. O que é o prolabore? Prolabore nada mais é do que um salário, né? O salário que você vai definir, que você aí vai receber da sua empresa. Não sei quantos colaboradores você tem, mas se você é sozinho, por exemplo, né? Você define o seu salário, define o seu prolabore. Érica, mas como que eu vou definir isso? Bom, vamos lá. Regra de finanças pessoais, né, básico. Primeiro, você pega aí, quanto que é o seu custo de vida mensal? Quanto que você precisa mensalmente para viver? Ou seja, para pagar as suas despesas pessoais. Pensa em potes. Pote de aluguel, condomínio, lazer, alimentação, investimentos. Quanto que você precisa para viver mensalmente aí para pagar as suas despesas? Ah, eu preciso de R$2.000. Então, você vai falar que o seu prolabore, ou seja, a sua retirada, o seu salário mensal da sua empresa vai ser de R$2.000. E você vai ser fiel a esse salário que você determinou. Você só vai retirar mensalmente esses R$2.000. Érica, mas no começo a minha empresa ainda não tem como me pagar um salário de 2.000. Ok, eu sei. No começo de um negócio, talvez ela não tenha ainda um rendimento, a sua empresa, para pagar o salário que você precisa para viver mensalmente aí. Aí você tem 3 soluções nesse começo de negócio, né, principalmente. Que é o seguinte: primeiro, você pode também reduzir as suas despesas pessoais. Nossa, deixa eu ver o máximo que eu consigo reduzir aqui. Ah, eu consigo viver com 1.000. Ok? Essa é uma primeira solução. Segunda solução que você pode ter, né? É ter uma reserva financeira. Ou seja, você tem, antes de você abrir a sua empresa aí, você tinha uma reserva financeira e você vai complementando o seu custo mensal aí, né? O seu pagamento, a sua despesa com essa sua reserva. É uma outra solução. A terceira solução seria você ter uma fonte de renda, uma outra fonte de renda extra. Ou seja, você tem a sua empresa, sua empresa ainda não paga, tem gente que ainda tem vamos falar, um emprego, então ela tem uma outra fonte de renda aí para pagar as despesas dela, né? Ou você pode também, por exemplo, ter uma outra fonte, fazer dinheiro de uma outra forma, vendendo coisas da sua casa, enfim, você pode arranjar uma outra fonte de renda aí para você pagar as suas despesas mensais. São essas 3 soluções aí, principalmente no início da sua empresa, que se você não tiver como o seu salário aí da sua empresa bancar as suas despesas pessoais. É lógico que ainda tem a 4ª solução, que seria contar com empréstimo, né, do banco ou de outras pessoas da sua família, que não é o ideal, mas há ainda essa solução para tudo, né? Mas é o seguinte, ok, você definiu o seu salário mensal, o seu prolabore da sua empresa, você vai precisar ser fiel a isso. Ou seja, você vai tirar da sua conta, tira da sua conta de pessoa física lá que teve lucro, R$2.000, deposita na sua conta de pessoa física e pronto, seja fiel a isso. Guarda uma coisa, de uma vez por toda na sua cabeça aí. O caixa da sua empresa não é caixa eletrônico, né? Então, ou seja, o caixa da sua empresa não é caixa eletrônico, não é para você ficar tirando dinheiro do caixa da sua empresa para pagar alguma coisa, algum luxo seu. Ai, nossa, minha empresa lucrou aqui, hein? Minha empresa está lucrando mais esse mês, deixa eu tirar mais 1.000zinho aqui,
do caixa dela para eu pagar uma viagem, para eu comprar uma roupa, para eu investir aqui numa outra coisa que eu queria comprar. Para com isso. Eu falo isso com clareza e repito de novo, o caixa da sua empresa não é caixa eletrônico, né? Toda vez que você tira o dinheiro aí da sua empresa, porque, nossa, deixa eu pegar aqui para bancar um luxo meu aqui, você está matando a galinha de ovos. Ou seja, você está matando o que te dá aí a renda, o lucro. E uma coisa que o empreendedor ele precisa entender, né? Primeiro é uma empresa com lucro, para depois ser um empresário rico. E não o contrário, não dá para você ser um empresário rico com uma empresa falida. Então, a empresa lucra, ela é a sua galinha dos ovos de ouro, né? E vai lucrando, lucrando, lucrando. E aí sim, depois você pode pensar em aumentar o seu prolabore, em aumentar esse seu salário, em pensar num rateio de divisão de lucros. Ok? Então, clareza sobre isso. Né? E assim, eu estou batendo nessa tecla porque, como eu disse, ela é tipo assim, quase que o básico do básico de toda gestão financeira. Mas é impressionante como ainda tem essa questão de misturar essas despesas, como tem essa questão ainda do dono da empresa ficar tirando o dinheiro do caixa da empresa dele, à torta e direito, sem analisar por que vai fazer isso para pagar uma despesa pessoal dele. E aí, isso leva a gente ao quarto ponto, que é, sem dúvidas alguma, o ponto principal, fundamental da gestão financeira de qualquer negócio, de qualquer empresa, que é o controle do fluxo de caixa. O caixa é o rei, né, de qualquer negócio. Ele é o rei. E o que é esse fluxo de caixa? Isso aí é um gerenciamento, né, uma administração da contas a pagar e do contas a receber. Ou seja, é você ter um total controle aí sobre as saídas e as entradas da sua empresa. Isso significa dizer que todas as transações, eu vou repetir, todas as transações da sua empresa, por menor que elas sejam, tirei R$1 para pagar uma caneta. Todas elas precisam ser registradas. Você precisa ter um controle sobre elas. No começo, que seja por uma planilha de Excel. À medida que você vai evoluindo, você vai ter um sistema de TETEC, sistemas gratuitos aí, né, de gestão financeira. Você vai controlando nesse seu sistema de gestão financeira. Porque só assim você consegue ter um total controle sobre o orçamento da sua empresa, né? E aí, a gente entra no outro ponto que é importante a gente trabalhar dentro da empresa aqui, que além aí dessa questão do controle de caixa e que está totalmente, né, intimamente ligado aí com essa questão do controle de caixa, o ponto 5, que é conheça todos os custos da sua empresa. Aqui eu estou falando para você ter ciência de todas as despesas, né? Você despesa para pagar um fornecedor, uma matéria-prima, para pagar impostos, folha de pagamento, você precisa ter essa ciência. Você precisa entender quais são as despesas aí da sua empresa, a curto, a médio e a longo prazo. Porque é o seguinte, só quando você tem aí, né, esse controle do seu orçamento, quando você conhece aí, né, todas as despesas da sua empresa, é que você consegue traçar planos de ação para otimizá-los e para reduzi-los. Porque assim, o empreendedor, você, quando dono da sua empresa, você tem que perseguir sempre essa redução de despesas. Essa é uma tarefa que tem que ser feita regularmente, porque isso vai sim viabilizar o seu negócio e vai fazer ele lucrar. Porque às vezes eu vejo, muitas vezes eu vejo, principalmente quando a empresa está começando a crescer, ela passa a querer olhar só para como ela faz para vender mais. Aí, estou vendendo mais, como que eu vendo mais, Aí vai assumindo despesas para dentro do negócio dele, vai contratando mais gente, não para negociar com o fornecedor, sabe? Não para pensar
que isso também é uma função, esse controle de redução de custos também é uma função que deve ser feita sempre. E nem sempre só vender mais, porque a lucratividade do seu negócio vai vir também aí dessa redução de custos. Não tem jeito, né? Essa é uma questão que a gente abordou lá no primeiro ponto, que é o seguinte: as despesas da sua empresa, elas também precisam ser compatíveis aí com as receitas dela. Quando eu disse no pessoal que você não pode gastar mais do que você ganha, isso também vale para a empresa, né? Você vai precisar ter essa análise de despesas, porque você não pode gastar mais na sua empresa do que as receitas que você está recebendo. Isso é o básico, né? Então, isso precisa ter clareza, isso deve ser uma vigilância constante. Você precisa fazer isso regularmente. É claro que no início da sua empresa, né, você vai precisar dar um aporte de investimento. Às vezes você vai gastar mais do que você recebe, porque você precisa sim investir, né? E aí, à medida que o seu negócio vai rodando, ok, aí você consegue ter um controle melhor aí entre despesas e receitas. Ok, esse aporte inicial no início é necessário sim, mas isso precisa estar traçado, documentado, conhecido, de onde vai vir esse aporte de investimento, né? Isso precisa ter esse entendimento. Eu sei que imprevistos acontecem, que a gente vive num mundo incerto, que você não vai ter sempre essa noção aí do que você vai precisar. Se você vai precisar tirar dinheiro do caixa da sua empresa, eu sei, né, para algum desafio que veio. E é por isso que a gente entra aí no sexto ponto, né, que é essa questão de você ter uma reserva financeira. Sim, na sua empresa, né, isso vale para o pessoal, mas a sua empresa também, você vai precisar ter uma reserva financeira. Eu acho que a pandemia do coronavírus, ela mostrou, né, aí para todo empreendedor a necessidade de você ter essa reserva. E não estou falando do fluxo de caixa, não, tá? Isso é independente do fluxo de caixa. Essa reserva financeira, ela é primordial justamente para você conseguir lidar com os imprevistos, com esses momentos de urgência, né? Para quando você realmente precisar bancar alguma coisa que foi pego de surpresa. Pego de surpresa, sem que com isso você comprometa o seu fluxo de caixa, ou seja, aquele dinheiro que já estava reservado para bancar despesas que você tem no futuro. Isso é extra, ok? O fundo de reserva, né, a reserva financeira, isso é algo extras, que não compromete o seu fluxo de caixa. E aqui eu sempre digo também que o mundo ideal é que você tenha essa reserva financeira de duas formas. A reserva para segurança, seria um fundo de reserva de segurança, para imprevistos, para essas coisas que acontecem. Antigamente, a gente até falava de 3 meses, hoje com a pandemia a gente já fala até de 1 ano, né? Tem essa reserva aí financeira de 1 ano. Assim como no pessoal, eu preciso ter uma reserva de 3 meses do meu salário. Quando a gente fala de empreendedor, a gente fala até do pessoal, a gente fala de 12 meses também. Enfim, você tem uma reserva financeira aí do seu negócio separada da sua reserva de investimentos. Esse seria o melhor dos mundos, que você tenha, além do fluxo de caixa, né, você tenha aí uma reserva financeira para imprevistos, uma reserva de segurança e uma reserva para investimentos. Se você tem essas duas reservas financeiras, uma para investir no seu negócio e uma para momentos de imprevistos, você está no melhor dos mundos. E assim, parece desafiante? É uma coisa desafiante? É desafiante, mas não é impossível, é totalmente viável, desde que você, né, parta aí, porque a gente fala para o sétimo ponto, que é você ter organização. Sim, o sétimo ponto é você ter um processo mínimo de organização. E aí, quando a gente... controle financeiro, gestão financeira de uma empresa, ela está intimamente ligada com rigor, com disciplina,
com organização. E aí é que quando eu falo de organização, pensando nessa parte de finanças, né? Eu estou dizendo que você vai precisar ter clareza e você vai precisar ter uma agilidade aí para entender os seus números. Por isso que eu estou dizendo de disciplina, rigor, de organização, né? Porque você vai ter, além de ter que ser controle aí do fluxo de caixa, né? Que a gente já tinha falado aí dessa necessidade, você vai precisar ter também aí uma separação das despesas, né, da sua empresa nas suas devidas categorias. Quando eu digo categorias, ou seja, você tem que, por isso que eu disse que você tem que ter conhecido lá o primeiro ponto, educação financeira básica, porque isso tem que estar separado em categorias. O que é categoria de pagamento de funcionário, o que é categoria de imposto, enfim, as despesas têm que estar separadas em categorias. Você vai precisar também realizar conciliação bancária, ver se os números estão batendo. Você vai precisar ter uma documentação arquivada e organizada, né, de uma maneira correta. Não dá para ter os documentos, as coisas, as informações todas bagunçadas. Tem que ter uma documentação arquivada correta. Você tem que ter um balanço redondinho. E entre outras tantas tarefas aí que são demandadas para essa questão de organização e controle financeiro. Eu já tinha comentado aqui, existem sim várias ferramentas que são simples e automatizadas, né, para que você possa ter esse controle aí na sua empresa. E aqui eu vou recomendar fortemente que você conte com o apoio também de uma contabilidade, de uma empresa de consultoria financeira, porque ela dá todo o suporte específico aí nessa área. Aliás, eu quero até deixar claro aqui que o contador, ele é sim o primeiro, o principal aliado aí de qualquer empreendedor, né, de qualquer empresa, porque ele vai te fornecer uns relatórios que são assim essenciais, importantíssimos para você conseguir realizar análises financeiras aí do seu negócio, para que você consiga tomar umas decisões assim mais estratégicas mais rapidamente. Mas aqui é uma coisa que eu preciso ressaltar, que é o seguinte, para que você tenha uma boa análise, né, da qualidade de informação aí, você tem uma boa análise aí financeira, desculpa, perdão, você vai precisar, obviamente, da qualidade da informação. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não adianta você ter a melhor contabilidade do mundo, né, a melhor ferramenta de controle financeiro, se você, né, se o seu sistema aí não estiver estruturado e tiver com 100% de precisão, ou seja, se você não alimentar corretamente essas informações. Você contratou a consultoria, você contratou a contabilidade, mas você não alimenta, você vai tirando o dinheiro do caixa, mas isso não está registrando no seu sistema, não adianta, porque você vai ter aí uma visão deturpada, né? Você não vai ter uma definição aí do que realmente é o que está acontecendo, né? Porque não há santo que faça milagre, né? E a responsabilidade, e aí por isso que eu falei da importância do dono da empresa, ele ter conhecimento sobre gestão financeira, de educação financeira, porque a responsabilidade de transmitir os dados, ela é sua, né? Então, não adianta. Quem vai alimentar isso é você. Se você quer colher bons resultados, né? Mesmo que essa não seja a sua habilidade, a sua área de preferência aí dentro da sua empresa, a gente não faz tudo que a gente gosta de fazer dentro da nossa empresa, mas se você não tem aí essa habilidade, essa análise, você não faça essa análise bem feita, coloque as informações necessárias no seu controle financeiro, né? Nada vai adiantar você também ter uma contabilidade, uma consultoria, nada vai adiantar. Então, você precisa, sim, entender, compreender que essas informações são de sua responsabilidade. O que eu estou querendo dizer aqui com isso? Resumindo de uma forma, assim, bem básica mesmo. O controle, ele é igual a ter clareza, que é igual a ter decisões assertivas, para colher os melhores resultados. E o inverso seria, se você não alimenta, não tem um controle, não tem essa base, não alimenta esse seu sistema, né?
você vai ter uma informação de má qualidade. E uma informação de má qualidade vai te gerar uma análise deturpada. Você não vai ter a realidade real ali. A realidade real ficou estranha, né? Você não vai ter as informações concretas ali. Essa análise deturpada vai fazer você ter uma decisão ruim e, consequentemente, um resultado medíocre. Então, sim, reforçando, voltando aos outros pontos, é sua responsabilidade, né? Transmitir os dados corretos, alimentar corretamente aí o seu sistema de gestão financeira, seja ele uma planilha de Excel ou seja já uma ferramenta mais estruturada, certo? Bem, para isso a gente também entra num oitavo ponto, né? Aí a gente entra aqui no outro ponto que é extremamente importante que você tenha clareza aí também no seu negócio, para que você realmente tenha, eu estou passando aqui, você realmente tenha a eficiência aí na sua gestão financeira. O oitavo ponto, né? É você estabelecer objetivos financeiros. Bem, o que eu estou dizendo aqui? Você precisa sim ter um planejamento financeiro. Aqui eu estou dizendo que você precisa ter claro aí na sua mente o que você pretende alcançar. Isso significa que você tem que estabelecer, sim, objetivos de curto, médio e longo prazos. Você precisa entender aonde você vai chegar, quanto que você quer ter de lucro na sua empresa agora, daqui a um ano, daqui a 5 anos. Isso precisa ter claro, por mais incerto que o mundo possa ser, né? Você precisa traçar os seus planos de ações, né? Você precisa ter essas metas definidas. Quanto que você vai faturar em 2021? Isso está claro para você? Mês a mês, quanto que vai ser o seu faturamento na sua empresa e o seu lucro? Está claro para você? Você precisa ter essas metas definidas. E como eu disse, a curto, médio e longo prazos. Precisa sim. E aqui, uma consideração, quando a gente fala de planejamento financeiro, isso aqui está totalmente atrelado a planejamento estratégico da empresa, né? As duas coisas vão caminhar juntas. Depois nós vamos falar mais sobre planejamento estratégico também. Mas você precisa entender uma coisa. Primeiro, você precisa saber quais são aí os objetivos da sua empresa, porque não dá para você traçar objetivo financeiro se você não tem, como eu disse, o planejamento estratégico da sua empresa. Então, qual é o objetivo da sua empresa? Ok, aí isso desdobra nos planos de finanças. E nesses planos de finanças, ou seja, no plano financeiro, o que você está fazendo no plano financeiro? Você está projetando vendas, você está delimitando custos operacionais, você está delimitando investimentos, você está falando de capital de giro. Sim, você está aí munindo, né, esse seu planejamento estratégico aí com informações que serão necessárias para que você consiga realmente traçar os seus objetivos, traçar o seu plano de ação para alcançar tudo aquilo que você determinou. Muitas vezes eu vejo que pequenos empresários, pequenos empresários não, donos de pequenas empresas, né? Donos de pequenas empresas, eles deixam de traçar, de estabelecer esses objetivos financeiros. Eles falam, não tem como, Érica, não tem como eu traçar um objetivo agora, porque é muito incerto esse mundo. É muito incerto. Nossa, ainda mais agora com a pandemia do coronavírus, como que eu vou saber? E é aí que está um dos principais erros, né? Para que você realmente tenha eficiência na gestão financeira, você precisa sim ter estabelecido esses objetivos. E aí tem várias regras depois que a gente pode fazer para que você consiga traçar essas metas, esses objetivos. Mas isso é fundamental para que isso guie aí as suas decisões estratégicas, para que isso guie aí a sua empresa, para que você possa, como eu disse lá no início desse vídeo, pensar no crescimento, né? Muitas vezes o que eu observo é que os empreendedores não estão preparados para o sucesso.
E aí uma coisa que deveria ser boa, né, acaba se transformando num problema, porque simplesmente não está preparado, como eu disse, né. Então, se você não conseguir prever, se você não conseguir preparar o crescimento do seu negócio, você vai perder o controle da situação, você vai acabar investindo muito mais do que você poderia, você vai acabar, deixando escapar excelentes oportunidades aí para o seu negócio. Então, não tem jeito. É necessário, sim, ter um plano. E, enfim, para sintetizar, para finalizar aqui, a saúde financeira da sua pequena empresa deve ser uma das suas prioridades se você deseja ter prosperidade no seu negócio. Não negligencie essa área, né? Fique sempre alerta, né? Comprometa-se aí com as suas finanças e começa com você, começa com a sua mentalidade. É isso que eu tinha para falar nessa aula de hoje. Se esse conteúdo contribuiu com você, para você, né? Se achou válido o conteúdo desse vídeo, comenta aqui, compartilha, porque só assim eu vou entender se eu estou realmente no caminho certo para que eu possa verdadeiramente te ajudar aí a viver exclusivamente do lucro do seu negócio. Estamos combinados assim? Então é isso e a gente se vê então aí na nossa próxima videoaula. Lembre-se, comente, compartilhe e me deixa saber se isso está verdadeiramente te ajudando. Esse é o meu intuito aqui na Escola Pequenas Empresas. Obrigada!